noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar mais um TV Com Debate, diretamente dos estúdios da TV Com. Hoje vamos falar sobre vários assuntos. Eu vou apresentar logo de cara os meus convidados para a gente hoje. Temos muitos assuntos para conversar aqui no TV Com Debate. Recebo hoje, pela primeira vez em 2017, o presidente da ONG Amigos da Água, um defensor da natureza, dos animais, um amante das artes e também o nosso comentarista fixo aqui no programa, Miguel Scandon. Scandon, boa noite. Apesar de termos luz ainda do sol, boa noite para você. Muito obrigado por ter comparecido e feliz 2017 agora ao vivo para você. A alegria é difícil de expressar, mas pelos gestos do sorriso a gente mostra quanto é bom ter amigos. Completa o nosso time hoje, João Vilela. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Guto, boa noite, Miguel. Senhores, nesse final de semana nós tivemos aí um acidente, não sei se foi um acidente, mas tivemos um evento realmente que poderia ter tido uma repercussão muito maior do que teve em relação a possíveis vítimas. Nós tivemos um caminhão, daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens aí, ali na Almirante Tamandaré com Afonso Pena, na madrugada de sábado, um caminhão bateu, ou não, na mureta e danificou a parte do restaurante, do bar que existe ali. E, como eu falei, só não tivemos perdas maiores. A gente está vendo as imagens aí. Isso foi na madrugada de sábado. Desgovernado. Tivemos feridos, né? Mas diante das imagens que a gente está vendo aí, poderíamos ter uma catástrofe. Pessoas poderiam ter perdido a vida aí em relação a essa situação. O caminhão entrou ali no muro do bar, ele dá ré. As pessoas em pânico não sabem o que está acontecendo. Né? Muita gente em volta. Ele vai de novo, olha lá. E aí vai embora descendo a Oswaldo Cochrane. Foi terminar essa situação levando um Volkswagen Fox, imprensando um Volkswagen aí, desespero das pessoas. Muito corre-corre, o carro totalmente destruído na frente do bar. As pessoas sem entender o que estava acontecendo, né? João, você... O que se passa na sua cabeça vendo essas imagens aí? Lembrando que na França tivemos um ato enquadrado como um ato terrorista por conta de um sujeito que pegou um caminhão e avançou contra uma multidão numa feira de Natal em Berlim. Tivemos a mesma coisa também em Nice, na França. O que se passa Aí, no final, ó, ele foi terminar, e já é o dia seguinte, ele foi terminar ali na Pedro Lessa, esmagando um Volkswagen Fox contra o muro, que foi aí que ele foi detido. Algumas pessoas foram atrás dele, e aí ele foi, aos cuidados já da polícia militar, foi conduzido à delegacia. O que mais chama atenção, e nós temos fotos, o que mais chama atenção é que nas primeiras versões dizia-se que ele teria cometido um ato em função de uma pessoa estar dentro do bar, ele está cometendo aí um ato de amor desesperado. Depois já se mudou, dizendo que ele teria perdido o controle da direção do caminhão, por isso entrado ali e saiu do local com medo de ser linchado ou atacado, enfim. O que vocês podem dizer dessa situação toda, senhores? Olha, eu não vou nem entrar na questão do mérito material, dos estragos ao bar, do estrago aos carros, que todo mundo vai saber, até por um instinto, que tem alguma coisa muito errada. Mas eu vou entrar no outro ponto, que é um pouco mais controverso. Primeiro, o motorista profissional. O que me assusta, em primeiro lugar, que é o motorista profissional. O ganha-pão dele, teoricamente, é dirigir um caminhão. Bom, essa pessoa tem que ter sua carteira cassada e nunca mais conseguir, porque a gente está olhando os danos materiais, que são graves, são ruins, mas são reversíveis. É duro para a pessoa que perdeu o seu carro, parece que ninguém ali tinha seguro, mas eu penso na questão do seguinte: muitos vão achar que não existe o que eu vou falar,
quando a gente fala na parte do direito, a questão técnica do direito, tem a questão do dolo eventual. E tem a tentativa de dolo eventual, que alguns tribunais aceitam, outros não aceitam, mas a jurisprudência do STJ, por exemplo, entende que há a tentativa com o dolo eventual. Ali eu vejo uma tentativa clara, porque ele dá ré e coloca de novo. Não é simplesmente um caminhão que perdeu a direção, e o freio dele continua funcionando, a direção continua funcionando, a ré continua funcionando, a primeira marcha continua funcionando. Porque ele seguiu, ele saiu dali. Isso é nítido, isso é nítido. E não há tanta dificuldade dele, assim, de estar tão louco a ponto, tão embriagado a ponto de não saber o que está fazendo, que fugir, ele soube fugir. Então, essa parte eu não consigo vislumbrar. Vamos ver o que o Ministério Público vai colocar, daqui a pouco a gente vai ter a denúncia, isso vai acontecer. Claro que as pessoas que têm a questão do dano é de iniciativa privada, então não é de iniciativa pública, então as pessoas vão ter que cada um agora vai ter que pleitear. Vamos ver se a pessoa tem bens para poder realmente responder a esse caso. Mas a questão criminal eu acho que é a mais grave, porque essa pessoa não tem condições. Você vai imaginando, se tivesse uma criança ali perto, tivesse um adulto, um idoso, pessoas no bar, tivesse demolido o bar, que ali a dificuldade que ele está tendo ali poderia ter causado uma tragédia muito maior. Exatamente. As pessoas poderiam ter morrido, muita gente ali poderia ter morrido. Na fuga dele também poderia ter morrido muita gente. Aquele carro não tinha pessoas, mas poderia ter pessoas, ele não sabe se tem ou não. O carro, inclusive, tinha sulfil, poderia ter pessoas ali dentro, e matar essas pessoas, e dar ré e vai e volta. Para fugir, ele estava bem, né? Porque ele conseguiu fugir. E ali, o entorno, a esquina, é muito movimentada. As pessoas ficam em pé, ficam em frente ao bar. Tem o dano, que é um dano grave que aconteceu ao patrimônio daquelas pessoas. Tem a possibilidade do homicídio. Eu vejo claramente... A fuga do local do acidente. A fuga, a omissão de socorro, sem socorro. dúvida nenhuma. Talvez em alta velocidade, com um veículo que não é adequado ainda mais. Desproporcional. Quer dizer, toda essa questão. Ainda bate no outro veículo, ainda parado. Quer dizer, bater no parado. Pessoa que tem essa condição. Agora, o que me causa mais espanto, viu, Miguel, é ser um motorista profissional. Nesse caso, aproveitando que você levantou essa situação, no caso dele ser um motorista profissional, mas o caminhão ser de um terceiro... De uma empresa, De uma empresa, por exemplo, essa empresa também é solidária. Não, sem dúvida. A chance de a pessoa receber os danos materiais é maior. Claro, a prescrição do crime não passa da pessoa, mas eu acho... Claro, a empresa depois tem o regresso contra ele, mas a chance de você receber é muito maior. Mas pelo que eu vi ali, o caminhão parece que é dele mesmo, não é de empresa nenhuma, e ele foi extremamente violento no seu ato. Pior ainda, né? É uma questão... Tem tudo errado, na realidade. Agora, não dá para permitir que essa pessoa volte a dirigir profissionalmente. Pelo menos não sem antes uma recuperação muito clara. É a pessoa que não tem a menor condição de ter um caminhão. A gente fala em arma às vezes, né? A gente imagina um revólver só, né? Uma pedra pode ser uma arma, uma faca é uma arma. Essa caneta aqui é uma arma. Tudo é uma arma. Né? Tudo Se é uma essa caneta arma. for usada para escrever alguma coisa... E um caminhão é uma excelente arma, tanto é verdade, como você colocou, os atentados em Nice, o atentado foi utilizado um caminhão. A arma que foi utilizada é o caminhão. Por exemplo, em Berlim a mesma coisa. Em Berlim a mesma coisa. Por quê? Porque um caminhão é difícil você parar. É algo bruto, é algo feito para carregar carga. É algo que tem uma resistência muito grande. E que não vai ser parado tão facilmente como um veículo menor, claro. Perfeito. Há uma proporcionalidade da coisa. Agora, essa pessoa ela tem que responder, e eu, se eu fosse do Ministério Público, sem dúvida nenhuma, classificaria como tentativa de homicídio por dolo eventual. Porque aquelas pessoas que estavam ali no bar, ou que poderiam estar aqui no carro, porque ele tinha condições, não tem intenção, não sabia se era alguém, não tinha ninguém no bar, vamos supor que não tinha, vamos dar o mérito que importa. Ali, a chance de acontecer uma fatalidade era muito grande, muito grande. Foi uma sorte, realmente, podem achar que foi até um milagre, ninguém ter se ferido nessa questão, mas que foi uma coisa muito grave, foi. Escandon. A minha visão desse tema que você está colocando, eu acho muito feliz. O espectador pode estar dizendo, puxa vida, qual a importância de trazer um tema desse à discussão num programa regional? Eu acho de extrema importância, uma vez que, primeiro, que aconteceu aqui. Segundo, que nenhuma outra emissora está abordando
como está sendo abordado esse tema. E terceiro, quais são as consequências que uma atitude dessa traz à sociedade que estamos vivendo. Então eu vejo assim, esse ato, quais são as consequências? Primeiro, o trauma que fica nas pessoas que estavam lá. Segundo, as pessoas que estão vendo em que conclusões podem estar colocadas essas pessoas. Então, eu não tenho elementos para poder fazer o que o João falou. A minha visão é a visão pessoal de uma pessoa fazer uma atitude dessa. Então eu coloco assim, em que condições a mente dessa pessoa estava ali, usando um veículo que é sabido e notório, que quando a pessoa está dentro de um veículo, ele é superior ao pedestre. E muitas pessoas ainda não perceberam que a lei é favorável àquele que está em menor condições. Se o sujeito vai atravessar a rua, o veículo deve parar, porque ele está superior àquele transeunte, àquele pedestre. Então a sociedade tem que ser revista dentro das atitudes que estamos vendo. Né? Para me aprofundar nessa atitude desse indivíduo que fez isso, eu fico pensando, existem traumas que ficam na gente, às vezes em determinadas coisas. Um detalhe, eu me lembro quando era muito pequenininho, que tinha um menino que vinha me bater. Eu estava tentando me defender, ele vinha me bater. E quando eu conseguia minha força tentar agredi-lo, porque ele primeiro me bateu. Quando eu tentei bater nele, ele começou a chorar. Aí nisso a mãe veio e me bateu. E ele sorrindo. Quer dizer, eu apanhei dele e apanhei da mãe. Só que eu tinha 3 anos de idade. Isso está na minha mente. Você lembra até hoje. Então, qual é as consequências que isso ocorre numa pessoa? Tanto aquele que foi agredido, como aquele que viu, ou como nós que estamos fazendo a discussão. Então, eu volto a dizer, esses temas aparentemente podem parecer muito banal para um programa, mas eu acho extremamente importante a discussão numa sociedade para onde nós estamos indo e de que maneira estamos indo. Antes que a gente retome, eu não posso deixar de falar que hoje nós temos ao vivo aqui a presença do Marcelo Paiva. Nós vamos colocar uma foto, ele já está trabalhando. Marcelo Paiva, o artista? Não, ele é homônimo a Marcelo Paiva, o criador da Radical Chic, inclusive é fã. Marcelo Paiva é fã do Marcelo Paiva de Radical Chic, já está trabalhando aí. No final do programa ele vai fazer tem uma charge surpresa. Marcelo Paiva, chargista, caricaturista, um artista de muito talento aqui da nossa região. Senhores, em cima dessa questão desse acontecimento, a gente não pode chamar de acidente, a gente não pode chamar, porque a gente ainda não sabe o que realmente aconteceu, mas as imagens estão aí. O que causa um pouco de estranheza é, por exemplo, nós temos que trabalhar, acho que a sociedade tem que trabalhar e os agentes públicos têm que trabalhar também pela prevenção. Será que se a gente não tivesse uma firmeza maior nas blitzes da lei seca, por exemplo, uma ação maior desses agentes, não estou dizendo que não existe, mas eu nunca vi blitz da lei seca. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, hoje os pais desses adolescentes têm uma tranquilidade de, olha, meu filho está na rua, eu não sei se ele vai voltar são, se ele vai voltar íntegro, porque a pessoa sai e não sabe se vai voltar numa situação como essa. Como é que fica a cabeça? Você é pai, que eu sei, sua filha ainda não está na idade de sair à noite, mas você já saiu à noite, você tem conhecidos que saem à noite. Não seria mais interessante, mais importante a Polícia Militar, a CET, a própria prefeitura com a Guarda Municipal realizarem ações mais frequentes em relação à questão da lei seca? Eu tenho uma visão, Guto, que os entes públicos evitam ao máximo o contato com as pessoas, até por medo. As blitz não acontecem até por um certo receio. Hoje chegou num ponto
que nem o exército mais, na rua, como aconteceu no Espírito Santo, causa temor de certas pessoas. Nem as Forças Armadas são garantia de nada que o crime vai Então eu proceder. vejo que as próprias autoridades, assim, eles preferem multar um carro parado em um lugar inadequado, que tem que multar mesmo, mas é muito mais fácil pegar um radar um carro fora daquele limite. Passou a 52 km por hora quando e era o limite 50, é 50. E aquelas coisas que o pessoal faz muito da faixa errada, estava do jeito errado, não deu pisca, que é o pior de todos. O do pisca eu acho que é o mais grave, porque vai provar que deu pisca, que não deu pisca, né? Porque o pisca acende e apaga. Olha, isso aí dá no nosso próximo tema vai ser as marchinhas de carnaval. Dá uma piada. É. Mas, poxa, eu vejo que há uma certa dificuldade, porque tem muita gente cometendo muito abuso. E não é só a questão do bafômetro. O uso de drogas lícitas e ilícitas é algo assustador. E as pessoas, às vezes, estão ali dirigindo sobre efeito desses entorpecentes. E sem a mínima condição. Isso é a menor condição. Infelizmente, a quantidade hoje, nós somos o segundo país do mundo que mais se usa cocaína, por exemplo. Depois dos Estados Unidos. Tá? Só que lá, se o cara for pego, tiver nessa condição, a pena é duríssima. Aqui eles estão querendo libertar quem vai... Aqui está ao contrário. Né? Aqui parece pequenos traficantes. Pequenos é uma coisa relativa, porque o próprio STF agora teve um carregamento de 700 quilos. Repita. 700 quilos, 700 mil gramas de maconha, e eles entenderam que não. Que não era tráfico. Não. Era para consumo próprio. Bom, se era consumo próprio... Então Bob Marley não morreu. Pois é. Tá radicado aqui. Bob Marley, família toda dele, todos os amigos consumirem durante a vida inteira e ainda sobra. Para as próximas encarnações. Exatamente. Mas o que me assusta, voltando ao caso absurdo, da fiscalização, me dá a sensação que é muito mais fácil querer apenas uma blitz arrecadatória por essa questão. Blitz midiática, né? Que aí vai algum veículo de imprensa. Para arrecadar dinheiro, realmente, do que coibir. Eu vejo uma questão. Nós estamos agora discutindo na cidade a questão da lei em relação aos fogos de artifício. Perfeito. Que eu concordo. Eu acho que não tem que incomodar os outros com barulho, com o que for. Perfeito. Seja qualquer coisa. Mas é público e notório para todo mundo que mora onde eu moro, por exemplo, e em vários lugares aqui de Santos, motociclistas com motos com escapamento extremamente aberta. Que nem competição você tem um barulho tão intenso como eu já fui em várias né? competições em Interlagos de moto. Não tem, exatamente, não tem. Todos os dias, Ana Costa, 10h30 da noite. Pode anotar o horário, são pontuais. Para você, são pontuais. A CT não... Eles vão dali, pegam o Alexandre Herculano, vão até o Canal 3 normalmente, voltam pela Azevedo Sodré, pegam a Ana Costa de novo. Eu sei o caminho. Você já tem até o circuito. Eu tenho o circuito, quem quiser pegar. E depois tem pessoal que peça pela conselheira, mas esse é o caminho padrão. Não é só você que fala disso, muitas pessoas nas redes sociais também reclamam, apontam os horários e a motos de alta potência empinando essas motos no meio da rua. Isso eu também vejo que é um dolo eventual. Porque você pode estar atravessando com uma criança, uma pessoa idosa que tem dificuldade de atravessar no sinal de trânsito, que vai muito rápido em alguns lugares, a gente perde uma noção da velocidade que vai às vezes, uma pessoa que está com uma dificuldade. Nós já conversamos outro dia até com o Luciano Marques em relação à acessibilidade, a questão das pessoas com... E tem muita gente com uma restrição de locomoção. Até a pessoa quebrou a perna, está lá com gesso, não importa, não precisa ser... nem uma coisa ser real de todos os dias da vida dela, não, mas uma coisa que pode ser eventual. Há uma omissão muito grande do poder público, por medo. E eu vou te falar... Por incompetência também? Medo, porque sabe que hoje, no combate, entre a polícia ou entre os entes públicos, a violência é muito grande. Então, eu me coloco no papel de um agente da CET. Hoje ele prefere multar escondido, que é errado. Ele deveria alertar, deveria... orientar, mas eu entendo, às vezes, aquela pessoa que está ali fazendo, com medo de sofrer uma agressão, como aconteceu há bem pouco tempo ali no Gonzaga também, ali na Floriano Peixoto, que é uma pessoa completamente insana, também motorista profissional,
agrediu uma agente da CET. Uma mulher, Uma mulher, covardia, covarde. maior ainda. Né? Agora, vejam, tem que se colocar no lado da polícia também, porque hoje o crime está à solta. Está solto e está preso, tem todos os tipos, né? Hoje a quantidade em todos os lugares. É só a gente ver o que aconteceu no Espírito Santo, Miguel, que é uma coisa assustadora. É a última barreira da sociedade, porque nós temos vários freios, né? Aquela questão filosófica, ou sociologista, do freio da pessoa, né? Você tem o freio da sua educação, que seu pai e sua mãe te deram aquela educação, e você fala, não vou cometer aquilo porque não foi o que me ensinaram, não vou fazer esse crime, não vou cometer esse ato. Aí você tem um freio também da religiosidade. Não, alguns vão pensar, não, Deus está vendo, os valores religiosos, tal, não vou fazer porque eu posso ser amanhã, é um pecado fazer isso. Até os valores religiosos. E tem os valores legais, que são aqueles que você vai, por exemplo, se eu fizer, eu vou ser preso. Então eu não faço. Que é o último freio, é o freio legal, né? Das pessoas não cometerem o ato. E a gente viu no Espírito Santo pessoas entrando em lojas, em magazines, levando televisão, geladeira, o que tivesse lá, e pessoas que eram donas de primeira casa, necessidade, né, de sobrevivência, nossa, televisão, máquina de lavar, sem dúvida, colchão, computador, celular, realmente roupa, tudo, né? Saindo com a arara na mão, né? Algumas fazendo selfie, inclusive. Pois é. Eu vi fazendo selfie com o que roubou na frente da loja. São pessoas que não tinham passagem pela polícia, a grande maioria, mas, ou seja, aqueles dois freios anteriores, da educação da família e da religiosidade, já tinham ido embora. Eles estavam só fazendo aquilo porque aquele último freio, que é o freio da coerção, da repressão, da polícia, de, olha, se eu fizer eu vou ser preso, posso ter um processo. Esse freio foi retirado. Então é o último. Quer dizer, já não tinha aqueles dois freios anteriores. Porque é uma coisa que a gente fala, a ocasião faz o ladrão. A gente cansou de escutar isso. Não, eu acho que a ocasião revela o ladrão. Ele já era. Sempre foi. Sempre foi. Só precisou mas revela. Do momento para se aflorar isso. Como não tinha aquela punição última ali, ele aproveita e faz. Então eu acho que tem muito dessa questão, viu, Guto? Eu acho Scandon, aproveitando no seu comentário, de repente se tivesse uma blitz de combate às pessoas que ingerem bebida alcoólica, esse motorista, se tivesse numa situação irregular, seria também pego. Também. Mas meu enfoque, minha visão, tem alguns elementos que eu coloco e sempre uso a entidade como um exercício para a gente atingir objetivos. Então, você falou a palavra preventivo em um determinado momento. A busca da prevenção é uma maneira, né, de diminuir situações. Outro, existe o fator índole, né? O indivíduo já vem com uma índole, que ele tem uma carga. Para isso, a sociedade deve ter as normas que devem ser rígidas dentro de uma sociedade. Existe, me lembrei enquanto vocês estavam falando, e vocês não são desse tempo, existia um período aqui em Santos que o indivíduo pegava o jornal e ele deixava o valor do dinheiro do jornal e pegava um jornal. Um só. Poucos sabem disso. Era na banca? Santos era assim. Então existiu uma sociedade que perdeu-se os princípios do conceito de uma sociedade que deve caminhar nesse sentido. Não se trancava as portas. Não havia nem grade. Passado, não, e o leite e o pão que você deixava na porta também. O João, né? agora trouxe um outro elemento que eu ia fazer muito bem observado. Havia um lugarzinho que se deixava, como o João falou, o leite e o pão. O que quer dizer? Aquilo que não é meu, eu respeito. Mas isso vem dentro de uma carga, né, que eu poderia colocar assim. Os filhos daqueles que hoje estão consumindo drogas, seja ela álcool, cocaína, enfim, etc., que fetos serão gerados por essas pessoas e que consequências esses cérebros irão fazer na sociedade que estamos vivendo? Então, a minha profundidade no tema é outra. Não, mas é pertinente, porque as pessoas, quem tem que educar os filhos são os pais.
E essas gerações, cada vez mais, não tem freio, não respeitam ninguém, meus nem nada. Meus pais me deram uma frase que eu nunca esqueço. Disse, esse país, meus pais vieram da Espanha. Então, esse país, ele confunde educação com a pessoa trouxa. Não. Com a pessoa que é boba, que é tonta. É verdade. Então, nós que já tivemos a oportunidade de ir em países mais evoluídos, nós achamos que eles são ingênuos. Exatamente. Não sei se a vossa observação Perfeito, do que eu estou dizendo. De acreditar numa promessa, né? Não, você porque cumprir assim, aquilo que você prometeu. Olha, eu me recordo uma experiência lá fora. Eu fui convidado, eu morava num bairro e mudei para outro bairro. Então, sempre que a gente, pelo menos as experiências que eu tive, eu estou falando nos Estados Unidos, eu fui morar em outro bairro. E aquele bairro me acolheu, me chamou e tal, foi dado, olha, queremos conhecer você. As boas-vindas. As boas-vindas. É um conceito na América, pelo menos naquele lugar que eu ali vivi, New Jersey. Bom, aí o que acontece? Eu fui convidado para fazer parte de uma janta, quer dizer, eu fui convidado para jantar com essa família. Então foi combinado que era 8 horas. Eu cheguei 8h10. Então me disseram o seguinte, eu não sei de que lugar o senhor vem, mas o senhor está errado, porque aqui era 8 horas, 8h30. Então não houve janta. Aquilo marcou em mim, não porque eu seja indolente, que eu possa até ser, ou seja, não tenha horário rígido, que eu procuro ter palavras, procuro, nem sempre eu consigo. Mas eu fui criado dentro desses preceitos, esses conceitos que devo ter numa sociedade. Agora vem um outro, que não teve aquela formação, e ele vai pegar e vai fazer coisas que acham que você é um imbecil, que você é trouxa, porque você foi construído. Então é um choque de quê? De convivência. Daí o que eu falei do passado em Santos, que comprava-se um jornal e se deixava o troco, e pegava-se um exemplar. E como isso, tantos horários, a pessoa faz um cheque e dá o valor, e vai lá e tem o valor. Não, tem gente que põe um cheque, assina, e é mentira. Ele assinou uma mentira. Como é que pode você caminhar numa sociedade que você não tem essa noção de que o seu limite é ali, daqui para frente é do outro? Né? Então, meu enfoque nesse tema foi exatamente trazer uma carga de interação com o espectador, que a gente deve construir uma outra sociedade, mas que é essa sociedade que estamos caminhando. Perfeito. TV com Debate tem que fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças.
Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte. E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com o Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Scandon, e o nosso comentarista João Vilela. Nas caricaturas, Marcelo Paiva já está terminando, a foto do Paiva aí, está trabalhando intensamente. Até o final do programa nós vamos ter aqui uma homenagem ao nosso convidado mais que especial, Miguel Scandon. Senhores, eu queria agora passar para um outro assunto. O Carnaval... Pelo menos no Rio de Janeiro, as informações que nós temos é que alguns blocos não vão executar algumas marchinhas de carnaval, acredito que as mais famosas, por conta do que hoje nós vivemos, que é o terrorismo do politicamente correto. Então, pelas informações, não teremos aí o Teu Cabelo, não nega mulata, não poderão, não vão tocar alguns blocos a Cabeleira do Zezé. A alegação... Maria Sapatão também, alguns blocos não vão executar. A alegação é que essas marchinhas são depreciativas, são discriminatórias. O que vocês acham? Eu acho que o carnaval está ficando chato se isso realmente se confirmar. Porque, por exemplo, na Cabeleira do Zezé, fica subentendido que ele é. Não se afirma que ele é determinada coisa ou opção que ele tenha. Só se fala da Cabeleira do Zezé. Aí a gente pode até entrar, se a gente for levar o politicamente correto ao pé da letra, não vamos poder também cantar alalaô, mas que calor, né? O deserto do Saara, você já vai discriminar quem mora no deserto do Saara. Vamos falar... Alá, meu bom Alá, você está também, de alguma forma, falando da religião islâmica. Então, seria uma forma de depreciar a religião islâmica, por exemplo. O que vocês... Eu acho muito chato isso. O que vocês acham? Você que tem tantos carnavais no seu currículo. Eu tenho bastante. Tenho bastante. Você até poderia contar como... Você é da época do lança-perfume, do corso, que o carnaval era uma festa, né? É verdade. Não era violência? A cidade de Santos tem uma história muito, muito rica no carnaval. Mas havia, e até hoje, se você pegar as músicas, elas são, na verdade, não é jocosa, elas são nem infantil, elas são, na verdade, um pouco do humor. São sarristas, elas não são, ela não não tem esse teor que você está colocando como tema a reflexão. Tanto é que a composição é singela. Ela vai falando e vai construindo dentro de um imaginário, não é? As palavras. E cada um vai concluindo, mas na verdade o carnaval é um momento onde a alegria ela está presente, onde as pessoas participam em conjunto. E isso me remete ao passado, que volto a dizer que Santos tem uma história muito rica, não só na busca da decoração, das pessoas, do volume de pessoas envolvidas nos blocos de carnaval,
Antigamente não era nem bem escolas de samba, né? Eram blocos, eram gigantescos, e estavam nos bairros, iam nos bairros, era um congraçamento gigantesco nas pessoas, era assim, uma alegria muito diferente daquela que nós estamos vendo. Era uma folia, né, como se dizia. Uma folia. E havia, inclusive, aquelas corso, como nós estávamos falando em off, o corso onde as pessoas desfilavam nos carros abertos, mas o povo que estava vendo jogava flores, havia o confete, a tal da lança-perfume, que não tinha conotação de consumo de droga, de alterar a pessoa, era simplesmente uma coisa descontraída, não tinha o elemento da maldade no que tange à sociedade, como hoje nós estamos fazendo de alguma coisa. Mas a minha colaboração neste tema é justamente fazer uma reflexão da perda de valores e de momento alegre que a vida. Porque eu tenho para comigo que nós estamos passando pela vida e buscamos o quê? Ser feliz. Só que a pessoa, às vezes, para ser feliz, precisa de uma droga, de uma química, sei lá o quê. Ele não pode ser simplesmente feliz. Ele precisa estar predisposto a ser feliz. Aí eu vou num baile, eu vou tomar energético com vodka, que é o que eu tenho visto por aí, uma quantidade imensa de pessoas, principalmente jovens, porque a vodka não tem a halitose. Não deixa bafo. Não deixa bafo. Então, eles estão usando para uma... Ou se não, olha, antes da festa toma um engolve. Quer dizer, já é uma predisposição. Quer dizer, você para ser feliz precisa beber? Quer dizer, qual é esse conceito da alegria? Você tem que... E que droga? Então, ele vai pegando drogas e drogas para ser feliz. Quer dizer, não é o objetivo ser feliz. É buscar alguma coisa para ele ser feliz. João Vilela. Talvez eu tenha até uma certa isenção para falar sobre carnaval, porque eu não gosto de carnaval. Assim, eu nunca tive vontade, é uma questão pessoal. Eu nunca gostei do carnaval. Se eu não gosto de futebol, você é uma não coisa é um folhão de carteirinha. Não, nunca gostei. Respeito quem goste, claro. Mas então eu posso ter uma isenção até maior para falar, porque eu nunca fui afim, nunca gostei das músicas, nunca gostei nem de samba enredo, não gostei dos sambas do Rio de Janeiro, nunca tive paciência de ver o desfile, nunca tive aquela... vários parentes meus vão e gostam, respeito, mas eu não vejo, não tenho prazer naquilo. Assim como eu não tenho prazer em uma série de outras coisas, e tenho em outras coisas, acho que cada um tem o seu. Mas eu acho que realmente assim, a questão até histórica do carnaval, pouca gente sabe, né, Miguel, que o carnaval ele é datado, a data dele vem de uma data da Igreja Católica. A primeira Páscoa é colocada a data da Páscoa para você descobrir quanto que é o carnaval. E o carnaval vem até antes da Igreja Católica, até dos deuses pagãos que já tinham essas festas que revelavam a festa da carne, a festa carnal, e era uma festa que talvez, vamos colocar assim, em alguns termos, um pouco mais essa abertura do freio da liberdade, e alguns confundiam com a libertinagem. Sempre houve essa... Na antiguidade? Sim, muito, né? Então havia essa questão da bebida já. Isso, Império Romano, isso... Bacanais eram as festas em homenagem ao Deus Baco do vinho. Os caras queriam beber vinho. Né? Então, isso quer dizer... deturpou também, né? Sim, se deturpou. Bacanal é de origem justamente, de vinho, não exatamente. De uma festa religiosa ainda, né? E depois as festas todas pagãs, elas foram utilizadas depois pela Igreja Católica, depois que Roma se tornou... a religião obrigatória foi a católica, foi a cristã, as datas continuaram tendo uma força muito grande, né? Mas então o carnaval, a essência dele seria a última, um extravasamento da alegria, da liberdade, de uma série de coisas, antes de entrar naquele período da Páscoa, que seria um período mais reservado, né? Que você não deveria nem comer carnes vermelhas, você devia orar mais. Então seria, olha, vamos fazer tudo agora que a gente pode fazer, e depois a gente vai entrar num período... Isso já foi pensado exatamente dessa forma, né? Para você, olha, agora vamos pensar que a igreja coloca a data do carnaval. Então, até hoje é assim. Mas essa questão do politicamente correto, justamente não é o carnaval.
Porque se o carnaval Não é- é justamente, é o oposto, é né? justamente você ter essa liberdade um pouco maior e até um pouco da libertinagem, até um pouco mais dessa Até sátira. liberdades, é sátira, justamente isso, de falar das coisas que você não falaria no dia a É dia. uma crítica, uma Como nós maneira, tivemos, né? exatamente. Você faz coisas que você não faria no seu dia a dia por um objetivo de uma liberdade maior, com uma alegria exacerbada, talvez. Por exemplo, o que havia aqui, e que há em outros lugares. Doroteia, aí, por exemplo. Doroteia, né? Que era o homem se vestir de mulher, né? A patuscada, Que era aquela uma- coisa que também perdeu um pouco a mão por causa da violência. Sim, eu lembro que na Doroteia havia muita violência. Sim. E justamente ela foi retirada de Santos. Mas ela, Então, João, era deturpação. ela não foi inicialmente. Não, claro que não. Doroteia. Ela veio sendo deturpada Exatamente. como tantos outros Claro, temas que claro, nós claro, então, claro, claro. Então a sociedade ela vai causando aquele tema e vai mudando de acordo e aqueles oportunistas acabam deturpando e quebrando todo o espaço. Agora, se é para ser politicamente correto, extingue o carnaval. Não vai ter marchinha, porque aquela do jacaré, trocar o coração da minha sogra. Não pode falar, tá falando Não, da sogra, não. já vai ter uma discriminação da sogra. Colocar o coração do jacaré. Bom, então para colocar o coração do jacaré, você teve que matar o jacaré. A pipa Né? do vovô A também. pipa do vovô não sobe mais. Então estão dizendo que o vovô é o quê? Mas Né? não sei muito longe, Guto. É uma imbecilidade isso. Mesmo nas cantigas infantis, eu vejo agora com a minha filha, que houve essas mudanças e tal. Também. Mesmo músicas de mudança roda. muito grande, que claro, eu até concordo, e concordo bem, porque atirei o pau no gato, por exemplo, né? Sim, é uma que coisa foi- que foi excluída, foi excluída, né? e você realmente, por uma questão lógica, as crianças achavam que Não, era você natural. lembra? Você achavam lembra que aquilo era daquele- comum. você É lembra comum daquele até, momento? mas não é normal. Você lembra daquele momento que é malhar o Judas? Sim, exatamente. Não existe Não mais. pode mais malhar o Judas. Não. É. Não existe mais malhar o Que era uma Judas. violência também, talvez, exacerbada. Então, essas questões... Não, mas todas- estamos levantando É. com o espectador as perdas Bom, que foram Miguel, feitas. E como eu falei que não gosto de futebol e não gosto de carnaval, o futebol mesmo, há bem pouco tempo atrás, soltava-se o rojão no estádio, misturava-se as torcidas, havia uma guerra de bandeiras e tudo mais. A guerra eles levaram a sério. a Levaram questão da muito a guerra, sério. né? E se a gente pensar até em questões ecológicas ou de convívio das pessoas, se a gente pensar até que em 1998 ou 99 ainda se fumava nos aviões. Você imagina Sim, que coisa sim. louca? Eu lembro, Que você, lembro perfeitamente. acho que de 96 para até 98 ou 99, você tinha lugares para você fumar, imagina, no mesmo ciclo ali que você tinha. Eu cheguei a são pegar coisas- cinzeiro no banco, na poltrona, que havia até um Poltrona cinzeiro. da frente. Não, Sim, cinema ainda podia sim, fumar, mas sim, havia. todo lugar se fumava. E hoje a sociedade, eu acredito de uma forma muito acertada, por sinal, porque o cigarro não dá para você conviver em certos lugares. Você pega um hotel e o quarto era de um fumante, já é um terror. Uma pessoa que fume num táxi já contamina aquilo de total forma. Mas E no elevador? Pois é. Mas era uma fumava coisa. no elevador, podia se fumar fumava em qualquer qualquer lugar. lugar. Até na igreja se fumava. Hospital. Se fumava na igreja, Guto. Você imagina pensar isso hoje? Numa audiência de juiz, se fumava muito. Um júri, né? Júri numa audiência comum, num tribunal qualquer, se fumava muito. Eu lembro até de uma questão, que foi uma história real, que um juiz colocou várias placas proibido fumar tal, e o advogado chegou lá fumando, e tem uma confusão danada, uma coisa que o pessoal no direito mandou comenta prender muito. Falou, o senhor não tá, o senhor fez a escola, o senhor não sabe ler? Eu fiz a mesma escola que o senhor, e começou aquela briga entre o juiz e o advogado. Está na lei aqui que é proibido fumar. Não tinha na né? lei, não tinha na É lei. um pedido, né? Tá proibido fumar, o juiz colocou que não aguentava mais aquilo. Mas todo mundo fumava em hospital, todo mundo fumava em qualquer Colégio, lugar. dentro, o professor fumava Então dentro da há sala uma de aula. mudança, talvez uma parte benéfica, talvez uma parte maléfica, mas há uma mudança na sociedade. Há um pouco mais de talvez... Essa mudança é positiva por um lado, ou é negativa? Porque Não, na questão toda do mudança carnaval, pelos dois lados. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Então, essa marchinha então, pode ser considerada um assalto. sim. Está catalogado. Se a gente como for tal. levar nessa... Sobre nesse, né, pressão. a questão da cueca, a marchinha da cueca,
O duplo sentido do carnaval faz Então, parte mas da então- música. Eu falo, se você tirar essa parte, você tira o carnaval de uma vez e pronto. Olha, eu mato. Quem pegou minha cueca para fazer pano de prato. Então, você vai matar. Você não pode cantar nada disso. Não, nada né? disso. Nada Essa disso. questão da liberalidade do carnaval, desses 4 dias, em que a essência era você se... as amarras da vida sisuda, você deixar um pouco mais frouxa, acaba por conta dessa série de coisas aqui que nós temos, da violência, da falta de valores, da falta de freio das pessoas em o que é brincadeira e passa a ser uma agressão. Exatamente. O problema que eu penso é o seguinte, são os oportunistas que utilizam aquilo para ter benefícios. E que é uma minoria. E né? aí a sociedade fica presa dentro daquilo porque foi causado por um oportunista que estava alcoolizado, que era consumidor de drogas, seja lá o que for. Então a sociedade toda, ela a cada instante, eu acho que esse programa colabora para a discussão, onde estamos caminhando, a importância de detalhes que podem passar para as outras emissoras como sendo uma coisa banal, e você traz isso, eu acho que isso enriquece ao espectador, à TV Com, e o conteúdo que cada um dos seus convidados aporta, faz com que, e isso é testemunha daquele que eu sou o espectador desse programa, tenha ouvido. Quer dizer, as opções, esse programa tem condições de poder ajudar a fazer uma discussão, mesmo que seja em pequeno volume de pessoas. Estamos discutindo onde estamos indo. Acho isso. Senhores, pode fazer uma pausa aqui? O nosso artista já terminou a homenagem? Quero ver se... Olha aí. Olha só, impressionante. Muito eu bom. tenho fidelidade da... Não, eu tenho, na realidade, eu tenho uma inveja desse artista. Você tem que colocar esta imagem desse artista a público, porque eu quero ter a oportunidade de cumprimentar este menino. E o detalhe é que ele coloca que você em cima do planeta Terra... E a torneira aberta... E ele colocando, então, a entidade Amigos da Água ainda colocando... É um amigo da água perfeito. E aí, inclusive, eu me sinto, quero ser mais bonito do que esse que está aí. Eu vou passar, por favor, João. A homenagem... Olha, a identidade. Eu declaro-me invejoso. Aprovado e tenho inveja desse artista. Parabéns, por favor. Marcelo Paiva está conosco agora. Está conosco aqui? Depois a gente vai colocar aí o contato do Marcelo Paiva. Sim, você está conosco agora aqui, ó, o trabalho dele. Não, eu sei que está conosco, mas eu teria a ousadia de colocar o rosto do meu lado. É que ele está meio relutante ainda, mas eu achava melhor. Está tentando trazê-lo também de qualquer maneira, a ribalta. Eu fico feliz, de ter sido motivo desse dom desse menino, e me colocando, não de joelho porque eu tenho artrose, mas que eu estou deveramente grato a este momento. Obrigado, artista, e obrigado pela oportunidade de me colocar sempre o tema água. Está aí a foto de Marcelo Paiva. Aí Marcelo Paiva que vai ter um lugar aqui no nosso palco, nós estamos providenciando isso. Obrigado. A gente está chegando no finalzinho do programa. O horário de verão termina dia 19 agora, 19 de fevereiro. Estamos aqui com o representante da ONG Amigos da Água. Na tua avaliação, o horário de verão, ele ajuda a economizar água? As hidroelétricas, de algum momento, trabalham menos? Como é que se analisa essa situação? Pelo lado da economia, do dinheiro, sim. Mas o ser humano, ele continua sendo o elemento que está gerando cada vez mais problema. Acho que o comportamento de cada um de nós é que deve mudar. O horário nos agrada, ou pelo menos a mim me agrada, mas eu acho que o ser humano é que tem que ser reeducado outra vez para esse. E as autoridades que comandam isto ainda não entenderam que estamos cada vez mais próximo do caos com relação ao tema água. E é justamente esse momento que você me dá para dizer que é importante da gente ser amigo da água, não precisa nem ser afiliado, né? Mas de qualquer maneira que faça dos seus atos
uma reflexão que a água é o espelho de Deus e, como tal, devemos usá-lo com uso racional. Né? Eu fico muito grato pela oportunidade. Sempre eu sou apaixonado por água e digo o seguinte, busquemos uma sociedade que não fazemos o desperdício, e sim o uso normal. Por que desperdiçar? E fazer com que os atos de contaminação sejam cada vez menores. Eu sei que a indústria, ela busca o dinheiro e com isso nós somos usados como veículo para tal. Mas nós temos que ter a inteligência de sintonizar o TV Com para que possamos estar aqui. Né? João Vilela, você é a favor do horário de verão? Você acha que o horário de verão ele realmente representa uma economia para o país? Sim, isso já foi muito debatido, né, Guto? Isso no mundo inteiro. Muitos países adotam o horário de verão por uma questão de economia. É fundamental. Eu vejo como uma forma de ser qualquer coisa que possa economizar um pouco mais os nossos recursos naturais. E aí, claro, você vai ter energia elétrica que pode vir da água, inclusive, da hidrelétrica, mas pode vir também de outras fontes, que as termoelétricas são mais prejudiciais ainda, ou até da energia nuclear, que o mundo já está pensando 3, 4 vezes antes de continuar mantendo esse sistema que aparentemente é eficiente, aparentemente é econômico, mas a longo prazo a gente não sabe o que pode acontecer. E é uma coisa que é difícil você lidar com algo que pode ser muito perigoso para o nosso futuro. Então, assim, eu acredito que qualquer atitude que melhore a economia dos nossos recursos naturais, ela é bem-vinda. Nós temos um grande problema no Brasil, acho que o Mel concorda comigo, que nós temos um grande problema de desperdício de tudo. Sim. Nós temos uma fartura tão grande das coisas no Brasil, que nós desperdiçamos muito. Desperdiçamos comida, que no fundo é água, né? Nada, toda comida. Você pega um tomate que tem de água no tomate, aquela água não veio do nada. Alguém irrigou, ele tirou aquela água de algum lugar. Mas a água potável também, que mas é o gado, muito aquela água vem de algum lugar. Aquela carne tem água, nós somos muito mais água do que qualquer outra coisa. Então nós temos um desperdício muito grande de tudo no Brasil, infelizmente. Aliás, quando nós começamos a pensar um pouco mais, nós temos problemas seríssimos, dá para fazer 20 programas em relação à saúde pública, nós vamos ver que o grande problema da saúde pública no Brasil é a contaminação da água, é a contaminação que as pessoas vão ter nos lugares insalubres, a questão sanitária nesse ponto, nós não enxergamos de uma forma adequada, nós achamos que simplesmente basta canalizar e jogar em algum lado, sim, e não tratar esse esgoto. Nós temos uma cidade que nem Santos, que é uma cidade referência em vários aspectos, que nós pegamos a água, colocamos num emissário e largamos no mar, como se aquilo, problema do mar. Tirar dos olhos, né? Agora é problema do mar. E é possível você ter o lixo, é uma coisa que as nossas cidades deixam para último plano, e é uma coisa fundamental você ter uma reciclagem do lixo, a utilização adequada. O esgoto tem um valor comercial fantástico. Energético. O esgoto, você tira o gás metano, que é um gás que é interessante, Miguel, que você sabe melhor do que eu até, que ele queimado, ele é melhor do que in natura. Normalmente os gases são piores queimados do que in natura. Ele é melhor quando você queima o gás metano, e você pode utilizar uma frota de ônibus, de táxi, de carros, reutilizado de uma forma mais inteligente. Então nós temos que mudar nosso pensamento. E o Brasil carece muito dessas políticas a longo prazo. Sabe? Nós estamos preocupados hoje com uma coisa emergencial, que é o bandido no meio da rua, que temos que preocupar mesmo, mas nós não vemos uma questão de melhorar o país com esse desperdício. E eu vejo também a questão dos bandidos como um desperdício de mão de obra, de pessoas. Imagina, Miguel, aquela pessoa que está ali naquela cadeia, que pode ser o pior bandido do mundo, o mais agressivo, o mais violento, ele teve 9 meses de gestação da mãe dele, ele teve cuidado de alguém, pelo menos, uma hora, por mais que ele seja abandonado, há uma energia muito grande envolvida naquilo ali. Teve amor em algum teoricamente, momento? talvez Será alguém que tenha dado. teve? Tem alguns talvez, que não. não é Tem possível, alguns que não, alguns talvez não. Tem alguns bandidos que não merecem. Não pode ser tanta gente assim sem amor nenhum. Sim, mas tem alguns que, os vídeos que rolaram aí pela Sim, internet, não, tem alguns que eles fazem com os rivais, que também não são santos. Mas olha, eu vou te falar, Guto, todos que eu conheci até hoje, até nessa questão da faculdade de Direito, a gente acaba
entrando um pouco mais para entender a cabeça dessas pessoas, muitos tiveram, sim. Sim, a maioria. A grande maioria. A maioria. Talvez um ou outro seja... comete o erro. Seja fruto de uma sociedade, de uma convivência muito ruim. Porque se a minoria é organizada e muito bem organizada e tá violenta. Comandando o país. Tá comandando o país. Eu não sei se é tanta minoria, assim, essa minoria está ficando grande, né? A minoria em relação às pessoas boas, mas que também já contaminou muita gente em outras esferas. Exatamente. Né? É o que o Miguel começou colocando, que parece que o educado era o cara que... Era o trouxa. Que era o trouxa. É. E nós confundimos educação com instrução. Nós confundimos muita coisa no país. E nós vamos ter que melhorar muita coisa. E eu acho que eu estou vendo, sinceramente, eu estou feliz, inclusive, porque eu estou vendo uma luz no país, melhorando. Até esse caos todo faz parte de uma melhora. É, toda mudança. Porque vai ter que ter uma mudança. As pessoas que não eram presas, empresários que tinham muito poder e muito dinheiro, políticos que têm muito poder e muito dinheiro, não iam presos há bem pouco tempo atrás. Não, mas tem que ir preso e tem que ficar preso, né? Estão ficando presos. Estão com medo. Pena rigorosa. Esse último freio que a gente falou, que né, não é o freio moral, não é o freio religioso, mas esse freio legal, que as pessoas... Você veja a contaminação que foi uma Odebrecht da vida, que vai ter que até mudar de nome, talvez, para poder se manter. No Peru, estão procurando o presidente do Peru. Na América Latina por causa inteira. Dessa empresa. Tem vários casos. E se procurar, vai achar em todo lugar. Vamos ver se lá em Miami, nos Estados Unidos, que ela fez várias obras, também aconteceu. Se aconteceu lá, vai ser duro. Aí eles prendem. Aí vai ser duro. Aí o fulaninho vai ser preso. Não me recordo que multiplicou aquele Panama Papers. É uma das... Né, o Panama Papers, talvez só uma cutucada, temos praticamente zero tempo. Mas só uma reflexão que isto está em outros países, em outros continentes. Quer dizer, parece que há uma construção de uma corrupção global aí que deveria aparecer mais, né? Mas eu acho que eu sou contra esse desperdício da mão de obra, dessas pessoas que estão ali ociosas que fizeram. É desperdício de tudo. Nós temos que mudar o desperdício no Brasil, Miguel. Eu acho que o desperdício... É acabar com o desperdício da água, do lixo, das coisas e das pessoas. Nós desperdiçamos pessoas, inclusive. Energia. É muita energia. Que gera, que pode mudar tudo. Tudo. Que exatamente. Nós viemos para ser felizes. Aliás, nós já estamos prontos para ser feliz. O mundo já tem um domínio de grande parte das doenças e tudo. Mas não, acho que a sociedade não quer a felicidade. Quer outra coisa, que é o ter não sei o quê. O parecer ter, né, Miguel? Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado a você, telespectador, a Marcelo Paiva. Nós vamos colocar durante o final aqui, nós vamos colocar mais uma vez o contato do Marcelo Paiva. Não desperdice a felicidade. TV com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.